pessoal, boa noite. Voltamos com mais uma análise e previsão do tempo, aproveitando a onda das fake news sobre a temperatura no país, também aproveitando algumas perguntas que eu recebi sobre a previsão do tempo nos próximos dias. Então a gente já vai fazer um compilado aí da tendência climática para os meses de fevereiro, março e abril, tá bom? Vamos lá, preparei uma pequena apresentação aqui para vocês e a gente começa falando como termina o mês de janeiro. A gente está terminando o mês com chuvas acima da normalidade em grande parte de Minas, Bahia, centro-sul do Pará e olha, acredite, apesar da estiagem, da chuva extremamente mal distribuída no Rio Grande do Sul, algumas áreas centrais do estado estão fechando o mês com chuva acima da média. Isso não quer dizer nada, né? Porque tem muito produtor que sofreu com a má distribuição da chuva, a chuva veio toda em um momento, depois secou, então não adiantou muito. Agora, essa reta final do mês de janeiro traz um respiro, traz um alívio, porque vai passar uma instabilidade aqui pelo Rio Grande do Sul, associada a uma nova frente fria, uma baixa pressão no Paraguai, que pode trazer aí acumulados em torno de 40 milímetros para o norte do estado gaúcho, mas olha, é uma chuva passageira, uma chuva que não fica por aqui, ela pode vir em forma de temporal, mas não deve ser persistente, tá bom? Isso deve acontecer até o fim dessa semana. As instabilidades vão voltar a subir aqui para a região sudeste do Brasil, tem previsão de chuva novamente para as áreas produtoras da Zona da Mata e as áreas centrais do estado de Minas, então muita atenção porque essas áreas já estão com o solo encharcado, já tiveram problemas por conta de chuva volumosa, então pode voltar a chover de forma um pouquinho mais intensa. E essa mensagem vai para o Adriano lá de Maringá, que me perguntou se tem chuva para o milho safrinha deles aí nos próximos dias no norte paranaense. Tem sim, viu, Adriano? Essa semana já deve terminar com a passagem de instabilidades por aí, os modelos estão indicando mais de 40 milímetros de água para a sua área produtora. Bom, agora falando um pouquinho da climatologia, para os próximos meses. O mês de fevereiro, março e abril são meses em que a gente vai vendo gradativamente a redução das chuvas no Brasil central, o aumento das áreas de instabilidade aqui entre áreas da metade norte e em abril principalmente o tempo voltando a secar aqui entre as áreas do sudeste e centro-oeste. A gente sempre vai comparar com a média climatológica, o que está previsto para os próximos meses. Então, na hora de falar da previsão de chuva, eu vou estar sempre falando de anomalia, ou seja, o previsto com relação à climatologia, tá bom? Para falar de previsão, eu sempre gosto de falar das oscilações que influenciam nas condições do clima. E a gente tem muitas oscilações, viu, pessoal? Principalmente relacionadas à variação da temperatura da superfície do mar. Se eu fosse falar de todas, a gente ia ficar até amanhã aqui. Por isso, eu vou pegar uma das mais importantes que todo mundo conhece, que todo mundo acompanha, que é o El Niño Oscilação Sul, ou seja, a gente vai acompanhar um pouco do que vai acontecer com as temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, essa porção aqui no oeste da América do Sul, que a gente vem, A gente veio de um El Niño ao longo do ano de 2019, ele terminou oficialmente, segundo a NOAA, em agosto e até agora estamos em neutralidade climática. Olha só, já um spoiler, até o comecinho do mês de maio, junho, tem um modelo indicando um resfriamento. E tem gente que já pergunta, é laninha? Ainda não dá para afirmar. A gente vai trazer essa informação ao longo dos próximos meses, correto? Agora, com relação ao que a gente quer saber agora, fevereiro, março e abril, o que vai estar influenciando no Oceano Pacífico Equatorial? A neutralidade. A gente ainda vai continuar com neutralidade, com viés ligeiramente positivo aqui, tanto na porção mais central do Oceano Pacífico Equatorial quanto na porção mais próxima da costa da América do Sul. E o que isso vai impactar, A gente vai ter a neutralidade, pelo menos deixando as coisas acontecerem mais dentro da climatologia. Mas, de qualquer maneira, vamos analisar como é que fica o mês de fevereiro por semanas, tá bom? Olha só, o mês começa com previsão de chuvas mais expressivas para o Mato Piba e também parte do estado de Mato Grosso e norte de Minas Gerais. Também tem chuva boa prevista para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Nesse caso, eu vou responder uma pergunta lá de um produtor de Sinop, que me perguntou assim, tem risco de invernada na minha região? E o que é invernada? São aqueles vários dias de muita chuva, muita nebulosidade e temperatura mais amena. E olha só, tem risco sim, no comecinho de fevereiro, as chuvas mais frequentes e mais volumosas podem provocar esse risco de invernada que o produtor aqui da região de Sinop me perguntou. Agora, conforme o mês for passando, a gente vai ver que as oscilações, que as instabilidades, os sistemas meteorológicos, na verdade, vão voltar a influenciar aqui no extremo sul do Brasil, podendo voltar a provocar chuva justamente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Nesse momento, então, os produtores da região devem ser beneficiados aí com a chuva. Só que até a reta final do mês o cenário volta a se inverter
e a umidade volta a migrar lá para o centro-norte do Brasil, beneficiando de novo norte de Minas, parte aqui do Mato Piba, as áreas produtoras de algodão, soja, milho. Então, esse é o cenário previsto por enquanto pelo modelo americano CFS-V2 para o mês de fevereiro, tá bom? Eu coloquei aqui embaixo o potencial para formação e o nomezinho com as siglas dos sistemas meteorológicos. VCAM significa vórtice ciclônico de altos níveis, quer dizer que a gente pode ter a formação desse fenômeno aqui ajudando nessa chuva. Frentes frias significa que algumas frentes vão chegar aqui e ajudar nessa chuva do Brasil Central. Canal de umidade, o canal de umidade da Amazônia, cavalos, são aquelas áreas de baixa pressão alongada, que também se formam e podem favorecer chuva, e a famosa zona de convergência intertropical, que olha só, deve influenciar bastante aqui no comecinho de fevereiro, causando precipitações acima da normalidade, principalmente ao norte da região nordeste, tá bom? Mas é só a título de curiosidade, não quer dizer que esses sistemas vão realmente se formar, que eles vão atuar, quer dizer que nessa época do ano eles costumam aparecer, e por isso eu coloquei eles por aqui, tá bom? E olha lá, a fake news, a anomalia de temperaturas para fevereiro. Pessoal, não tem risco de onda de calor, pelo menos segundo grande parte dos modelos meteorológicos. Olha só, os vieses de temperatura previstos ficam sim acima da normalidade, mas cerca de 0,25, 0,75 graus para grande parte do país. E algumas áreas aqui entre Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo e do Paraná, até podem registrar temperatura em média abaixo da normalidade. Então, olha só, nenhum extremo de temperatura previsto, então fake news descartada. Eu também não ouvi nenhum instituto meteorológico aí respeitado nesse universo comentando esse tipo de notícia, tá bom? Então, fake news. Vamos para frente então, vamos falar do nosso março. Março ainda com possibilidade de chuvas acima da normalidade na região nordeste do Brasil. A gente vê que esse núcleo intenso de precipitação que deve ocorrer em março aqui, geralmente chega a ultrapassar os 400 milímetros de água. Não que não vai ter muita chuva aqui, viu? No norte de Mato Grosso, sul do Pará. Pode ter sim, ficando apenas 30, 40 milímetros abaixo da normalidade. Então ainda tem muita chuva prevista aqui para essas áreas entre norte e nordeste em março, tá bom? Mas esse seria o grande destaque. Não tem grandes desvios para o Rio Grande do Sul. Nessa época do ano ele costuma receber aí cerca de até 150 milímetros acumulados. Então isso pode acontecer, vamos acompanhar. E finalmente o abril com a precipitação reduzindo em grande parte do Brasil Central, isso é o que os modelos estão enxergando, mas olha só, a chuva retornando aí para os reservatórios, para as áreas produtoras do Rio Grande do Sul, podendo ficar até acima da normalidade, ou seja, acima de 200 até 150 milímetros aqui na região, tá bom? Bom, essa foi uma breve análise da tendência climática para os próximos 3 meses. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, trazendo atualizações, trazendo mais informações aqui para o canal, tá bom? Se você tem dúvidas e sugestões, manda aqui pra gente, é um prazer sempre conversar com vocês. Tenham todos um excelente restinho de semana, aproveitem bastante, um grande abraço, até a próxima!